Olá, pessoal! Eu sou Cleide Duarte, professora de matemática, e hoje nós vamos continuar o nosso estudo de polinômios. Vamos aprender a resolver expressões algébricas com polinômios. Vamos lá? Vejam só, nós temos aqui 3 gravuras, né? Nós temos esta primeira gravura aqui, que tem um lado x, um outro lado 2x e 2x aqui também. Então, nós vamos encontrar o volume dessa gravura, que vai ser, vamos multiplicar cada um dos lados, 2x vezes 2x. 2x vezes x vezes 2x. Então, nós vamos ter aqui 2 vezes 2, 4, x vezes x, x ao cubo. Agora, a figura laranja. Veja que nós temos um lado aqui x, nós temos aqui 3x e temos 3. Então, vai ser 3 vezes 3x vezes x, que vai ser 9x ao quadrado. E nós temos a terceira gravura, onde tem um lado x, um lado 4 e o outro 3. Então, o volume vai ser 4 vezes 3 vezes x, que vai ser igual a 12x. E o que eu quero com isso? Veja, a soma dos volumes dessas figuras não representam monômios, pois se trata de adição de monômios não semelhantes. Observe que os monômios não são semelhantes. Nós temos aqui o expoente diferente em todos eles, mostrando que não são semelhantes. Então, como que nós vamos representar a área do volume das 3 figuras? Vamos ver, 4x ao cubo mais 9x ao quadrado mais 12x. Essa expressão aqui é um exemplo de polinômio. Veja que o polinômio é formado por vários monômios, né? E são termos diferentes, eles não são semelhantes. Polinômio é um monômio ou uma soma finita de monômios. Veja aqui, alguns polinômios recebem nomes especiais, de acordo com o número de termo em sua forma reduzida. Vejam este monômio, olha, este polinômio, né? Já falei a resposta. Quando tem um termo, o nome é monômio. Porque eu só tenho um termo. Neste exemplo aqui, eu tenho este termo aqui, mais este aqui. Ele vai se tornar um monômio também. Por quê? Porque é possível, né? Aliás, ele não vai se tornar um monômio, porque não é possível realizar a soma. Neste primeiro monômio, eu tenho 6x ao quadrado, y. Aqui eu tenho x ao quadrado sobre 3. Os termos não são semelhantes. Então, se os termos não são semelhantes, eles são binômios. Ou é um binômio, porque tem 2 termos. Vejam aqui, eu tenho 2x ao quadrado mais xy ao quadrado mais 7y. Veja, vamos observar aqui, olha, a parte literal. Aqui eu tenho x ao quadrado, aqui eu tenho xy ao quadrado e aqui eu tenho y. Observe que são diferentes. Como são diferentes, nós temos 3 monômios ou um trinômio. Porque formado por 3 termos. Mais de 3 termos, nós dizemos polinômios. Quando falta um ou mais termos com variável de expoente menor que n em um polinômio de grau n, o polinômio é chamado de incompleto. Vamos entender o que está escrito aqui? Veja só, eu tenho neste exemplo aqui na letra A, 2x ao quadrado, mais 1, né? Então, nós temos aqui um exemplo de um monômio somado com um termo independente,
Falamos termo independente quando o número está sozinho. Mas vejam, o expoente aqui é 2. Faltou o expoente 1. A forma completa desse polinômio seria 2x² mais 0x mais 1. Aqui nós temos a forma completa do polinômio. Aqui ele está na forma incompleta. Por quê? Está faltando um termo aqui com o expoente 1. Polinômio com uma variável. Observe os polinômios reduzidos a seguir. Então, nós temos esse primeiro aqui, 7x² mais 2x³ menos 10x². Nós temos o segundo, 3x² menos 2, e nós temos o terceiro, x² mais x³ mais x mais 2. Em um polinômio com uma variável, o maior expoente da variável é chamado de grau de polinômio. Então, neste polinômio aqui, quem é que tem o maior expoente? Este aqui, né? Ele é o polinômio de maior expoentes. As variáveis são iguais. Então, ele é um polinômio do quarto grau. Nós olhamos aqui, ó, o maior expoente. Vejam aqui, nós temos este polinômio. Quem é o maior expoente? O 5. Então, este polinômio é do quinto grau. Neste exemplo aqui, nós temos x², x³ x mais 2. Quem é o maior expoente? O maior expoente é o 4. Então, este polinômio é do quarto grau. Então, o grau, para determinar o grau do polinômio, quando o polinômio é formado por pela mesma variável, nós olhamos o monômio de maior grau. Então, dos 3 monômios, o de maior grau é esse aqui. Então, é polinômio do quarto grau. Veja este exemplo. Eu tenho 8x menos 3x² mais 0,4x² menos 5. Qual é o maior expoente? Não é o 4? Então, este polinômio, ele é do quarto grau, porque nele tem um monômio que é do quarto grau, que é o expoente maior. Polinômio com uma variável. O maior expoente da variável é chamado de grau de polinômio, foi o que nós acabamos de ver. Vamos verificar estes exemplos. Vejam, qual é o maior expoente aqui? O 2. Então, este polinômio é de segundo grau. Neste exemplo aqui, qual é o maior expoente? O 3. Então, este polinômio é de terceiro grau. Aqui, qual é o maior expoente? O 4. Então, este polinômio é do quarto grau. Escreva um polinômio que tenha 2 termos e que o termo independente seja um número negativo. Estão lembrados o que é o termo independente? É um número que não tem variável. Então, nós vamos escrever um polinômio que tenha 2 termos e que o termo independente seja negativo. Se é um polinômio de 2 termos, então vamos lá. 2x², o termo independente tem que ser negativo, menos 8. Então, nós temos aí um polinômio formado por 2 termos, cujo termo independente é negativo. Veja aqui, escrever um polinômio com 5 termos e que o termo independente seja um número racional. Então, o polinômio tem que ter 5 termos. Vamos lá. 2x² menos x³, ó, já temos 2 termos, mais 2x², olha, já temos 3 termos, são 5, mais x. Agora, qual a observação importante? O termo independente tem que ser um número racional. Eu vou colocar aqui mais 2/5.
Então, aqui ficaria a seu critério, né? Você só vai observar que o polinômio precisa ter 5 termos, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 termos. E o termo independente pode ser qualquer número racional. Na letra C, escrever um polinômio que tenha 2 termos, um deles com parte literal pq ao quadrado e o outro com coeficiente igual a 1. Então, polinômio com 2 termos, em um dos termos vai ter a parte literal pq ao quadrado e o outro o coeficiente igual a 1. Então, vamos lá. Vamos colocar 3pq ao quadrado, cumprimos a primeira parte. O outro, o coeficiente é igual a 1, mais x, né? Porque o x aqui, o coeficiente é 1. Então, aí está o exemplo da letra C. Vamos continuar. Qual dos polinômios abaixo está de acordo com todas as condições citadas? Quais são as condições? A primeira condição, o termo independente é 0. Então, o termo independente tem que ser 0. Por exemplo, se nós observarmos esse aqui, ó, já não se enquadra na primeira condição. Se nós observarmos esse aqui também, já não se enquadra na primeira condição, porque fala que o termo independente é 0. Então, ou é a letra B ou é a letra C. Vamos à segunda condição. Segunda condição, seu valor numérico para x menos 1 é 12. Então, quando x for menos 1, vai ser igual a 12. Agora é só nós vamos testar. Eu vou testar aqui com a letra C primeiro, né? Mas você pode testar com a B, tanto faz. Então, vamos lá. Testando com a letra C, eu vou substituir o x por menos 1. E a minha resposta tem que ser igual a 12. Então, vamos lá. 20 vezes... que o x é menos 1. Menos 1 mais 8 vezes menos 1 tem que ser igual a 12. Vamos verificar se esta alternativa é a alternativa correta. 20 menos 1, só que aqui é ao quadrado, né? Eu esqueci de colocar o quadrado aqui, agora está certo. Vamos lá. Menos 1 ao quadrado é 1. Então, vai ser 20 vezes 1 mais 8 vezes menos 1 é menos 8, igual a 12. 20 vezes 1, 20. Tirando aqui do parêntese, ó, 20 menos 8, 12. 12 igual a 12. Então, nós já verificamos aqui. Não, a letra A não se encaixa na resposta, porque o termo independente é diferente de 0, e aqui falou que teria que ser igual a 0. A letra D também não se enquadra, porque o termo independente aqui não é 0. Nós testamos a letra C. Se eu for testar a letra B, você vai verificar que não vai dar certo. Eu vou testar aqui rapidinho, ó. 3 vezes menos 1 mais... Só vou dividir aqui. Menos 1 ao cubo. Isso aqui é sobre 5. 3 vezes menos 1. 3 vezes menos 1 vai dar menos 3 quintos. Mais menos 3 ao cubo vai ser menos 27. Eu vou apagar a primeira resposta aqui, só para a gente fazer de uma forma organizada aqui. Nós já vimos que a letra C se enquadra nas condições. Nós estamos testando se a letra B também não seria uma outra resposta. Então, eu tenho aqui menos 3 quintos, menos 27, teria que ser igual a 12. Já dá para ver que não vai ser, né? Aqui eu vou fazer o mínimo aqui, vai ser 5. 5 por 1, 5 vezes... 5 por 1, 5 dividido por 5, 1 vezes 3, 3. 5 dividido por 1, 5 vezes 27. 27 vezes 5... 35, vão 3, 5 vezes 2, 10, 13. 135.
Então, já deu para ver aqui, ó, que não vai ser mesmo igual a 12, né? Já deu para ver o resultado que não vai ser, ó, menos 138 quintos é diferente de 12. Então, a letra C não se aplica. A letra B não se aplica. A resposta correta, então, seria a letra C, que nós fizemos e vimos que o resultado deu igual a 12. Vamos ver esse exemplo aqui. Lina vende salgados e doces para festas. O centro de salgados custa R$ 45 e o centro de doces custa 58. No caso de uma encomenda de X centenas de salgados e Y centenas de doces, qual é a expressão que iria representar o total arrecadado? Então, vamos lá. Seria o centro de salgados, 45. Seria 45x, que é a quantidade de centenas que eu não conheço, mais quanto é o centro dos doces? 58. 58y. Então, seria esta expressão que iria representar a quantidade desejada. Já na letra B, em 3 encomendas como essa. Então, se eu faço uma encomenda, seria essa expressão aqui. E se forem realizadas 3 encomendas, então é só multiplicar, ó, 45x mais 58y, tudo vezes 3. 45 vezes 3, 45 vezes 3. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 4, 12. Com 1, 13. 135. 135x mais 3 vezes 58. 58 vezes 3. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 5, 15. Com 2, 17. E nós vamos ficar por aqui. Eu espero que você tenha gostado. E para acessar a plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva também no nosso canal do YouTube. Até a próxima!